Noite para todo mundo, começando aí mais um Irmãs Terapia, mais um estudo do livro Emoções que Curam, da Irmã Cidufo. Lembrando que o livro está disponível em audiobook e a gente fala capítulo a capítulo todas as quartas-feiras, de 8 às 21, junto com a Laila, que eu vou colocá-la aqui no nosso vídeo. A gente vai dar prosseguimento no estudo desse livro. Só um minuto. E a gente vem estudando muitas facetas das emoções. A Irmãce, para quem não conhece, ela é a mentora lá da SED, do Centro Espírita, e ela traz de uma forma muito leve, muito bonita e pedagógica conceitos muito importantes. Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim, ótimo. Vamos Tudo então, bem? tudo ótimo. Dar prosseguimento aí ao nosso estudo. Mais um capítulo, mais uma semana aí falando de coisa boa, de coisa positiva para o nosso crescimento, tirando esse tempinho para poder cuidar da gente, né? Então vamos lá. Vamos fazer uma prece para a gente começar a conectar com a espiritualidade que coordena esse trabalho. Então, fechando os nossos olhos, tanto quem está ao vivo quanto quem está assistindo essa gravação. Vamos concentrar na nossa respiração, para a gente trazer o nosso corpo, a nossa mente, para o aqui e para o agora. Agradecendo pela dádiva da vida, agradecendo por tantas bênçãos, por essa oportunidade de troca, por esse cuidado da espiritualidade, nos trazendo conceitos tão importantes e tão libertadores. Agradecemos a Irmãce pelo conteúdo, mas sobretudo pelo sentimento trocado, pelo carinho com as nossas dificuldades durante essa nossa caminhada em direção a nós mesmos. Obrigada, Senhor, proteja essa reunião, nos intua, nos ampare e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar nosso capítulo de hoje, é o capítulo 4, e ele fala palavras de uma mãe sobre a culpa. Assim como a gente já viu, a Irmância ela sempre começa com um texto aí de referência, e ela começa com um texto do Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte. Só fazendo um adendo Sim. interessante, né? Porque sobrenome de mãe é culpa. Se culpa por É, tudo, a vida toda, o tempo todo, e é isso mesmo. Vamos lá ver o que ela diz sobre a culpa. vamos. Quando os pais hão feito de tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, e concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Santo Agostinho, Paris, 1862, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. No Hospital Esperança, mais uma manhã de bênçãos e trabalho nos esperava a colaboração. Era dia dos grupos terapêuticos se reunirem, sendo a tarefa marcada para 9 horas e reservada para mais de 400 mulheres que foram mães no mundo físico, todas ainda em processo de adaptação e recuperação. Então aqui a irmã está contextualizando, né, o que ela presenciou aí no Hospital Esperança, lembrando que o Hospital Esperança é um hospital espiritual, a gente tem informações em diversas obras aí sobre ele, quem quiser entender mais, as obras de irmã tem essas informações.
Então, ela fala que eles estavam, né, numa manhã de trabalho lá, com 400 mulheres que foram mães no mundo físico. Diversos grupos com funções educativas e libertadoras se organizavam sob os cuidados de Dona Modesta. Oficinas do sentimento, tribuna da humildade, grupos de reencontro, palestras e vivências de terapia ocupacional foram distribuídas em equipes de 20 a 70 pessoas, conforme o tratamento que cada uma delas estava realizando. Naquela manhã, todas as salas educativas no primeiro andar foram ocupadas. Fomos acompanhar a Dona Modesta e o professor Cícero Pereira, que supervisionavam a tribuna da humildade. Era o maior grupo naquela ocasião, com 100 aprendizes que ouviriam o testemunho. A tribuna da humildade é um lugar para se abrir o coração. A pessoa que ocupa a tribuna para falar de si já havia sido previamente selecionada por terapeutas cuidadosos que acompanhavam os casos. Mesmo aquelas mães que ouviriam a palavra naquela oportunidade obedeciam a uma sequência de tratamentos especializados até chegarem ali para mais uma etapa de benefícios, conforme os atendimentos recuperativos que vinham recebendo. Essas mães traziam um semblante sofrido. A dor da separação de suas famílias, adicionada à forma repressora com que viveram a maternidade, as haviam entregado aos braços da depressão. Todas desencarnaram entre 1990 e 2010. Deixa eu só fazer uma colocação que é interessante o que ela está trazendo aqui. E, graças a Deus, essa concepção tem mudado, mas a gente vem de uma sociedade patriarcal em que a gente tinha, né, a tendência de acreditar que o filho era necessariamente da mulher. O lugar do homem era de prover essa criança, mas o cuidado, a educação ali, ela ficava toda, né, em detrimento dessa maternagem feminina. E isso era muito pesado, porque se esse filho não dava certo, né, e o dar certo, a gente também precisa contextualizar que o dar certo, ele era responder aos costumes, né, às leis daquela família, porque toda família tem uma rede de costume, uma rede que rege aquilo ali, de comportamentos geracionais. E não dar certo é romper com aquilo. E às vezes o não dar certo é o que mais deu certo. Mas, naquele momento, quando esse filho, então, se desvia desse caminho, essa mulher é culpabilizada. A gente precisa contextualizar esse lugar da culpa. Porque essa culpa, ela é uma culpa atemporal, histórica. De uma responsabilização muito grande pelo outro, sem considerar que esse filho também é uma singularidade. Ele pode escolher diferente daquilo que lhe foi direcionado. Então é importante esse recorte que ela faz aqui, e a irmã, se ela não economiza palavras, né? Na verdade, não desperdiça palavras. Todas desencarnaram entre 1990 e 2010. Que já é uma época que a sociedade tem passado por uma transformação cultural, que a mulher já sai de casa para prover, mas ainda assim, né? Na verdade, acredito eu que aí gera uma outra culpa, que é essa culpa do eu estou trabalhando e como esse meu filho tem ficado, né? Eu não estou ali o tempo todo. Enfim, ser mãe de qualquer jeito é culposo. E são falas que a gente repete sem perceber a profundidade, né, daquilo. O filho é da mãe. Isso é uma coisa que eu escuto sempre. O filho é da mãe. E outra, a novela mostra muito isso também. Por exemplo, quando o pai ele vai corrigir algo do filho, ele percebe algo, e ele vai remeter isso à esposa, ele sempre fala, olha o que o seu filho fez. Então, assim, no sinal de se ele está fazendo, foi a forma que você ensinou que foi errado. Então, a É o seu culpa, ela filho. é o seu filho, o que o seu filho está fazendo. Então, eu acho que passa também com essa fala que a gente tem, né? Às vezes a gente não percebe o que está carregando toda aquela frase, aquele pensamento, o que a gente está trazendo de culpa mesmo dentro de toda a relação, né? De pais e filhos. São os significantes arquetípicos, né? Que a gente vai trazendo ao longo da vida e não sabe até que ponto aquilo ali que eu tô dizendo é meu, é o que eu acredito ou que eu só venho repetindo.
Sim. Mas vamos lá. Depois que todas as mães estavam devidamente acomodadas, Dona Modesta explicou a importância da tarefa, fez a oração e passou a palavra à mãe que faria o depoimento. Uma mulher franzina, trazendo um largo sorriso no rosto, iniciou sua fala. Amigas e irmãs do coração, que Deus nos guarde a todos em sua misericórdia. Meu nome é Bernadette. Não sou acostumada a falar, mas estava ansiosa por estar aqui e poder dizer algo a vocês. Já estive assentada onde vocês estão há alguns anos, quando aqui cheguei. Lembro até hoje, com nitidez, a importância que teve para mim o depoimento de outras mães aqui na tribuna da humildade. Foi um divisor de águas. Quero deixar claro que não falo com nenhuma autoridade e nem vim ensinar nada a ninguém. Só estou aqui porque Dona Modesta me convenceu de que de que o que eu aprendi pode ser útil a outras mães. Atendendo ao pedido dela, e olhou para Dona Modesta assentada na primeira fila de cadeiras. Espero poder ser útil, conquanto reconheça que o que vou dizer foi libertador para minha alma. Desencarnei em 1999 com quase 60 anos. Essa geração pós-guerra desenvolveu um costume nocivo, até certo ponto fruto de uma herança de gerações, porque eu não conheci uma mãe sem culpa, uma mãe que se achasse boa o bastante para desempenhar sua missão. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. Além da herança cultural, o modelo social projetou a mulher a novas e inesperadas formas de participação, criando conflitos íntimos severos entre trabalho, maternidade e família. A maioria de nós aqui presente pertence a uma geração cujo estandarte foi: ser mãe é padecer no paraíso, uma concepção lamentável que gerou e sustentou muitas crenças enfermiças. Sei que muitas de vocês estão aqui e gostariam de ainda estar ao lado de seus filhos. Eu também experimentei essa dor. Muitas aqui, assim como eu, fizeram o seu melhor enquanto estavam no corpo físico, na condição de mães, e, no entanto, depois do desencarne, sofreram uma terrível sensação de fracasso. Sei também que muitas já se sentiam assim enquanto estavam na vida corporal. Parece uma sina as mães se sentirem culpadas. Parece um karma. Entretanto, todo esse processo da nossa geração pós-guerra é muito mais uma questão educacional e em nada identificada com a missão luminosa da maternidade. Eu t- Nossa, pode Lindo falar. isso, né? Pode falar. Eu tive que rever conceitos aqui no hospital. Ah, Foi uma... deixa eu comentar. Achei que Pode. você faria comentário. Não. Desculpa. Vamos lá. Primeiro, isso que ela traz, né? Que é algo, como a gente já vem falando, do quanto que o que eu tenho em mim, de crenças, de valores, de sentidos da vida, de significado, de certo e errado, ele é realmente algo meu ou algo que me deram. E dentre esse algo que me deram, eu preciso entender qual a mochila que eu carrego, né? Quando a gente vem para o mundo, a gente não vem para o mundo vazio. A gente vem para o mundo com uma carga genética, com uma história familiar, com uma carga afetiva, com um DNA afetivo, com um modo de ser e funcionar no mundo que nos é ensinado pelos nossos pais, que foram ensinados pelos pais. Só que o que acontece é que muitas vezes nenhuma dessas pessoas se perguntaram por que eu faço. Elas só repetem. E, e aí a gente vai acumulando na nossa mochila, na nossa bagagem, esses modos de ser no mundo. E quando a vida ela me exige um determinado comportamento frente a uma situação, eu vou lá vasculhar lá como é que a minha família faz isso. Como é que a minha mãe faz isso? Como é o meu pai faz isso? Vou buscar na minha mochila as ferramentas que eu tenho. Sem perguntar se é isso mesmo, se isso faz sentido para mim. Se eu posso construir algo novo a partir disso. E nesse lugar da maternidade, isso fica muito claro. Ser mãe é padecer no paraíso. Por quê? É, olha a profundidade dessa frase.
Primeiro que maternagem não é paraíso. E tem-se uma necessidade urgente de te tirar desse lugar a romantização do processo. Ser mãe é difícil, lidar com um ser que eu não sei quem é, que depende totalmente de mim, que me exige o que eu não tenho para oferecer, não é simples. E eu não preciso estar bem disponível o tempo todo. Isso não quer dizer que eu não ame o meu filho, o que eu não o queira com todas as minhas forças, que eu não seja uma boa mãe. O que não quer dizer que maternidade é um paraíso, no sentido de que só tem coisas belas, bonitas e boas de serem vividas. Não, ao contrário. É algo que exige muito, que, que nos viola muito no nosso modo de ser, e não necessariamente essa violação ela precisa vir como um pejorativo de algo ruim, mas é uma violação. Ela muda a sua rotina, ela muda o seu corpo, ela muda o seu trabalho, ela muda a forma de você se relacionar com a vida. Uma violação de algo que estava posto. E assim, muitas vezes um padecimento, porque gera angústia, porque gera dificuldade, porque gera dúvida, porque o bebê nem sempre comunica e a comunicação nem sempre é efetiva e já é difícil traduzir as minhas necessidades, quanto mais sair de mim para um outro. Então, a maternidade, ela tem se vindo de muitas eras com um processo de muito floreamento, de muita romantização. E essa romantização do que deveria ser a maternidade, frente ao que eu vejo, percebo e vivencio enquanto maternagem, que é diametralmente diferente, ela costuma gerar esse processo. Não, então eu não estou sendo mãe direito. Então tem algo de errado comigo. E aí está no lugar da culpa. E quando a gente fala da culpa, a gente precisa entender o que é esse sentimento. A culpa, ela está sustentada em... É um sentimento, está sustentado em duas emoções básicas. A raiva, o medo e, em alguns casos, a tristeza. Como isso se relaciona dentro dessa relação? Eu tenho raiva do meu filho? É muitas vezes uma raiva direcionada a mim mesma, por não estar dando conta de ser suficiente. E um medo, ao mesmo tempo, de que essa insuficiência, que todos nós somos, porque ninguém necessita, na verdade, ninguém consegue, não deveria ser necessário ser colocado nesse lugar de cumprir todas as necessidades de um outro, mesmo que esse outro seja uma criança. Isso não é possível de curar esses buracos. Então, essa culpa, ela se relaciona nesse medo de que a minha falta ali, ou a minha ideia da falta, que nem sempre é uma falta, às vezes é mais uma autocobrança, ela vai gerar trauma, um problema, o seu filho não deu certo. Isso me traz uma sensação de insuficiência, eu não estou dando conta, eu começo a me exigir, eu começo a sentir raiva de mim mesmo. E essa raiva, ela vai ali me paralisando os meus processos de vida. Ela vai me tirando energia. E eu vou começando a viver uma maternidade insegura. Então, quando a irmã se coloca isso aqui, é muito mais uma questão educacional e nada identificado com a missão luminosa da maternidade, a gente precisa entender que o lugar do ser mãe, ele é muito mais amplo, muito mais intenso e muito mais exigente do que necessariamente cuidar de um filho. É me rever também enquanto mulher nesse lugar. Sim. E eu tava... Pode falar. o caminho é tratar, a ideia luminosa da maternidade é tratar esse processo com amorosidade, com aquilo que eu dou conta, com esse filho que se apresenta, que à medida que se apresenta, eu também me apresento enquanto mãe. À medida que nasce uma criança, nasce uma mãe. Não tem manual de instrução para isso. Eu vi recente uma influenciadora que compartilhava aí sobre a questão da maternidade, o bebê nasceu e tal. Passou um tempo, ela foi e fez um vídeo falando exatamente sobre esses desafios que muitas vezes não é mostrado nas redes sociais, né? As dores. E ela contando que chegou um momento dela ver o bebê chorando, e ela falar assim com a mãe dela: mãe, tira daqui, não aguento mais, eu tô cansada.
E ela ter a coragem, porque também foi muito criticada durante esse processo de compartilhar a questão da maternidade, e o quanto que isso teve de engajamento das mulheres, tipo assim, de entender aquele momento, de falar, olha, foi um desafio para mim, é um desafio diário. Não é porque eu estou aqui influenciando que para mim é diferente maternar. Então, eu achei muito interessante assim, esse compartilhamento da maternidade real, justamente para poder ir quebrando esses paradigmas, né? Esses lugares de, ai, que lindo, ah, que maravilhoso, e às vezes não mostrar esses desafios. E o engajamento, eu percebi o quanto que isso é comum. Essa dor que foi compartilhada, esses desafios, uniu muito mais essas pessoas que comentavam, pelo que eu vi, do que aqueles mostrar uma perfeição que não existe. Então, Sim, tem revisto, né? Tem sido revisto. e a gente pensando nas próprias palavras, né, do Mestre Jesus, lá quando acabou o vinho, lá nas bodas, lá no casamento, e Maria chega até ele, informa, né, que acabou o vinho, e diz para ela: mulher, sabes que minha hora ainda não chegou. Ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher. E é interessante que a gente, quando toma essa, como nos convida Kardec a tirar o espírito da letra, toma nessa perspectiva sistêmica as palavras de Jesus, a gente percebe o quanto ele devolve a Maria seu lugar de dignidade. Nas ordens sistêmicas, a pessoa vem antes da mãe, a mulher vem antes da Hum, mãe, a esposa vem antes da mãe, e nessa lei sistêmica é preciso que a priorização também venha, porque tudo que foge disso está desregulado no sistema. Eu não hum, posso dar para o meu filho mais daquilo do que eu tenho. Eu não posso tirar da minha necessidade para suprir uma necessidade do outro, porque senão seremos dois necessitados. hum, Então Jesus devolve para ela esse lugar de mulher. Ele diz para ela: eu entendo a sua ansiedade, eu entendo o quanto você gostaria de ajudá-la, eu entendo o quanto que você, enquanto mulher, se compadece lá de uma outra mulher hum, e se coloca no hum, lugar dela e se sente ansiosa porque poderia ser você, com muitos convidados e sentindo não tenho vinho para entregar, mulher. Porque se ele diz mãe, ele poderia estar acusando ela. Mãe, você está me obrigando ao quê? Você está uhum, entendendo que eu não estou aqui? Mãe, você não pensa em mim? Mãe, você está priorizando o casamento dela do que o seu filho ser exposto? Mãe, você sabe que eu não dou conta, que é essa os nossos comportamentos com os nossos pais, né? Você prefere ele do que eu. Você me uhum, exigiu que eu não dei conta. Ah, mas pro meu irmão não foi assim. Ah, mas comigo, na minha época, não era assim. É, uhum, Jesus devolve a Maria esse lugar de mulher e com isso ele nos dá uma lição linda. Né? Existe uma mulher antes de uma mãe e essa mulher ela precisa ser vista, precisa ser olhada, precisa ser tocada, precisa ser cuidada. uhum. Que interessante. É. É, e aí continua, né, Bernadette, com o depoimento dela. Eu tive que rever conceitos aqui no hospital. Foi uma verdadeira cirurgia na mente e no coração. Fui educada por meus pais e familiares para ser perfeita e nunca me achei boa o suficiente. Tive dois lindos filhos e adotei a renúncia e doação por amor como compromissos essenciais para educá-los. Fiz planos de uma família unida e harmoniosa juntamente com o marido, um homem exemplar. Ambos espíritas, desde cedo orientamos nossos filhos pelas práticas doutrinárias. Idealizamos nossos filhos como tarefeiros comprometidos e servidores do bem na casa espírita. Veio, porém, a juventude, e eles queriam suas escolhas. Seguiram o caminho dos estudos, da ciência e do bem. Viveram uma mocidade distante dos ideais que eu e o pai lhes havíamos projetado. Foi difícil aceitar, porque eles não só adquiriram hábitos estranhos à nossa mentalidade, como também se distanciaram do afeto do lar. Para mim, isso se tornou um problema, pois é como se eles tivessem se transformado em oponentes. A distância afetiva me machucava, porque a interpretava como desamor,
E o pior, sentia-me responsável pelo que estava acontecendo. Culpava-me e perguntava-me sempre onde foi a minha falta. Foi então que surgiram os conflitos, porque, no desespero de mãe zelosa, transformei-me em uma cobradora implacável, cansando meus filhos com advertências e enfrentamentos inoportunos que substituíram o lugar do diálogo. Exigi tanto que eles não suportaram e abandonaram o lar para estudar longe de nossa cidade. Com esforço e a contragosto, eu e meu marido financiamos os recursos e eles foram trabalhar para se sustentar. O Nossa, lar, deixa eu só pode falar. fazer um adendo aqui. Uhum. Tá bem descrito aqui o que a gente vê todos os dias em consultório, que é essas relações dependentes entre mãe e filho. A mãe que se sente culpada, que se sente errada, quer corrigir a todo custo. E os pais, eles têm essa tendência, e não intencionalmente, de ferir ou de machucar, mas talvez por acreditar que eu consiga proteger e que o sofrimento do meu filho acaba também sendo meu, então também quero me proteger, é que eles sabem o caminho, mas eles sabem o caminho que eles trilharam. E às vezes é difícil aceitar que o filho siga o próprio, que ele tome as próprias decisões, que eles, né, que ele quebre a cabeça, que ele arranhe os próprios joelhos, que ele tenha os próprios tombos, para que eles aprendam novamente a cumprir esse lugar da vida que é o de buscar, fazer, construir, criar. Né? E aí acaba gerando essa sensação de controle. A mãe exige, o pai, né, também se coloca muito nesse lugar, exige, busca, condena, não, você vai viver isso dessa forma porque esse é o certo, porque eu estou provendo, com uma ideia de que eu quero que você dê certo na vida, mas quanto mais isso vira um esforço de um lado, vira um contra-esforço do outro, que é um posicionamento de resistência. Né? Enquanto um chama de amor, o outro chama de sufocamento. Enquanto um chama de cuidado, o outro chama de controle. E a casa acaba virando um ringue mesmo nessas relações. Isso está sustentado lá atrás, na ideia de que eu preciso ser perfeita. E se eu sinto que eu não fui perfeita, que eu sinto que saí um pouquinho do meu script, eu tento consertar. E esse tentar consertar, o que não é errado, né, pra, pelo menos a perspectiva desse outro, vira um combate. E aí a gente tem essas inúmeras estruturações de relações de dependência. Essas fugas, né? À toa que é dentro da nossa família a nossa maior escola. Porque ali está a enfim, é onde joga luz aos nossos medos, aos nossos traumas, o tempo todo. Vamos lá. Vamos lá. O lar, depois disso, parecia para mim um ninho vazio. Contando assim superficialmente, ninguém imagina quantos dias de angústia e dor no peito eu sofri, porque os filhos queriam asas próprias e eu as queria podar. Na verdade, dos 15 aos 19 anos de ambos os filhos, foram noites e dias de sofreguidão. Onde foi a minha falha? Perguntava-me sempre a mim mesma e não encontrava resposta. Não encontrava porque sempre lancei o olhar para o passado, procurando lá na infância dos meus filhos o que teria faltado, o que teria sido de mais ou de menos. Não encontrava resposta. Em verdade, não havia uma resposta para essa pergunta. A pergunta coerente só vinha a aprender aqui no mundo espiritual. Eu não tinha que olhar para trás. Se havia alguma falha, se havia algo a ser feito, era ali, naquele momento, no momento presente, em que eles apresentaram suas particularidades. Mas eu não enxerguei que, em vez de ser uma mãe cobradora, podia ter me comportado também como uma mãe amiga e respeitosa, dialogadora e companheira. Pouco tempo depois que saíram de casa, eu entrei em profunda depressão. Para ser sincera, já estava deprimida e não sabia. A saída deles apenas me permitiu olhar para isso com mais precisão. Tomei medicações fortíssimas, dei trabalho ao marido, perdi a bênção do sono, da alegria e do prazer. Foram 15 anos de luta íntima e dor, e, no final de tudo, como se saísse de um túnel escuro de sofrimento e pavor, eu enxerguei, depois de todos esses anos,
que meus filhos apenas amadureceram e se tornaram quem eles tinham que ser. Que Homens lindo. bons e conscientes, assim, homens bons e conscientes que davam amostras claras de que o exemplo no lar valeu a pena. Fiz uma descoberta chocante depois de toda essa depressão. Meus filhos não se tornaram o projeto que idealizei para eles. Hum, Eles se tornaram algo muito melhor do que idealizei para eles. Eles se tornaram quem são e quem gostariam de ser. Superaram meus próprios planos de mãe neurótica. Lindo demais isso. Essa é a grande lição da vida. Ninguém vai ser exatamente como gostaríamos que fosse. E nem a vida vai acontecer exatamente como planejamos que ela aconteça. esse lugar de eu me realizar no outro, ele é muito sensível e perigoso. Uhum. E a gente tá vendo aqui de onde vem essa construção. Eu nasço com essa mochila já cheia desse lugar de que a mulher nasceu para ser mãe. Uhum. E aí, nesse lugar de que a mulher nasceu para ser mãe, não é só uma mãe, é uma mãe perfeita com filhos perfeitos. Mas a mãe perfeita com filhos perfeitos é aquele que repete o script da família. Sim. Isso é ser perfeito, é estar ali dentro daquele, né, caminho que já foi trilhado anteriormente. E aí, se eu vejo meu filho saindo, um pouco que seja desse lugar, já começo a desesperar. Uhum. Porque não é que tá errado, ele só não atende às minhas expectativas. E de onde estão essas minhas expectativas? Da mal que eu trouxe, da mãe que eu tive, que possivelmente também muito se frustrou comigo, possivelmente Uhum. muito teve medo comigo, possivelmente também muito não aprovou os caminhos que eu tomei. Agora, confiar no filho, né, e na decisão, nas decisões que esse filho toma, é antes de tudo confiar em Deus, confiar nessa misericórdia divina, dessa lei que rege todos os seres e todos os planos. A gente sabe, quanto espíritas, que não existe erro no GPS divino e ninguém encarna por acaso, onde encarna vivendo o que vive, só porque Uhum. precisa viver. E muitas vezes, na maior parte dos casos, a nossa encarnação ela é criteriosamente escolhida por cada um de nós, dentro daquilo que a gente precisa viver, dos caminhos que a gente precisa tomar e das coisas que a gente precisa fazer. Os pais têm a tendência em lidar com os filhos como uma extensão de si mesmos. Só que uma extensão sem controle gera angústia e ansiedade. Os filhos não são reflexo dos pais e nem precisam ser. É possível ser mãe sendo mulher, é possível ser pai sendo mulher, sendo esposa, sendo profissional, Uhum. sendo cidadã. É possível ocupar todas essas identidades. Quando a criança ocupa um lugar central na vida de qualquer um dos pais, essa carga ela fica muito pesada. Porque essa criança ela acaba tendo a responsabilidade de retribuir esses pais como fonte de prazer e satisfação em todos os seus lugares. Uhum. Não dá para se realizar só nos filhos. Porque senão você sufoca esses filhos. Os filhos também vão frustrar, os filhos também vão chatear, os filhos também vão trazer dor de cabeça. Eles não têm a responsabilidade de atender as minhas ideias, as minhas expectativas sobre eles. Talvez essa seja a maior definição de amar, né? Eu confio Sim. que você vai fazer com a sua vida o melhor que conseguir, porque eu te dei o melhor que eu tinha. Uhum. Mas você não tem nada para me devolver. Eu te dei porque eu quis. É seu. É. Vamos lá. É, essa é a grande lição da vida. Ninguém vai ser exatamente como gostaríamos que fosse, e nem a vida vai acontecer exatamente como planejamos que ela aconteça. Desencarnei me sentindo melhor, mas ainda trazendo na alma estiletes de culpa que teimavam em me ferir. Mesmo tendo tempo de ver com os meus olhos a realização de meus filhos, ainda guardava na alma uma pesada sensação de fracasso. Somente aqui pude tratar essa doença nos grupos terapêuticos.
Descobri que minha depressão foi o resultado do meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci. Esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Por várias vezes acreditei que a desobsessão e as orações seriam os caminhos para transformar meus filhos, enquanto a vida esperava-me com outro tipo de aprendizado. Deixar uma mensagem clara aos meus amores de que eu também existia, de que eu também respirava, de que eu também tinha aspirações. Assumi uma responsabilidade que extrapolava a esfera do limite entregue a mim. É uma velha ilusão que faz a mente pernoitar no conceito de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Querendo, querendo ser salvadora, abri mão do papel de educadora. Dizendo amar, transformei-me em uma controladora compulsiva. Levantando a bandeira da missão espiritual para com os outros, neguei necessidades básicas de minha própria caminhada de aprimoramento na missão essencial de minha cura interior. Hoje, colaborando nos serviços de adaptação do hospital junto aos grupos de mães, impressiono-me com o que fazemos de nossa missão. Mães diversas saem do corpo físico, sentindo-se fracassadas para, somente aqui, orientadas e tratadas, assimilarem uma nova perspectiva de sua reencarnação e descobrirem que o fracasso só estava nas suas cabeças, e que muitas delas foram vitoriosas e não sabiam. Uma percepção perfeccionista da maternidade pode adoecer-nos mentalmente, causando enfermidades que solicitam tratamentos especializados. Eu já precisei desse tratamento no mundo físico e tive que continuar aqui no Hospital Esperança. Eu sei que muitas de vocês padecem dores ainda maiores do que as que vivi na maternidade, e eu quero lhes dizer: perdoem-se, vocês foram apenas mães, e não Deus. Todas temos um limite, e o que passa disso é prepotência. É querer ser mais do que damos conta ou precisamos. Interessante isso, né? Prepotência. A irmã se usa muito essa palavra. É acreditar que eu tenho uma força maior do que eu consigo alcançar. Prepotência, uma potência anterior. E aí eu me frustro, porque quando eu me coloco nesse lugar, eu me desrespeito. Eu quero me exigir mais. Eu tô me dizendo insuficiente. E Deus, ele não nos pede colos perfeitos. Ele só nos pede colos disponíveis. Se toda mãe fosse disponível, a gente teria, assim, grande parte dos problemas da humanidade. Mas é só disponível. Disponível a ser mãe dentro da sua possibilidade de mãe. E disponível primeiramente a si mesmo, disponível à vida. E quando a gente usa essa palavra, disponibilidade, é um posicionamento de eu estou aqui para lidar com o que me aconteça dentro do meu limite, dentro das minhas condições, e tá tudo certo, sem me cobrar mais com isso. Isso é estar disponível, né? Não é escolher o que viver, não é escolher como viver ou da forma como viver. E é isso que ela está trazendo aqui de uma forma muito bonita, né? Vocês são mães, não são Deus. Quando nasce um filho, também nasce uma mãe. E se tem uma necessidade interna de desenvolvimento desse filho, tem uma necessidade interna também de desenvolvimento dessa mãe, enquanto pessoa, enquanto mulher, e é preciso ter respeito com esse processo. Um livro de Francisco de Assis, escrito, gravado pelo Miramês, do Espírito Miramês, ele traz o caminho que João Evangelista faz até reencarnar como Francisco. Ele vem anterior à Terra, conhece a família que ele vai reencarnar, e muitos dos espíritos que reencarnam também fazem esse processo, escolhem família, passam tempo com elas, e ainda na identidade de João Evangelista, ele tem vários encontros com a mãe e o pai em desdobramento do sono, e eles juntos, pai, a mãe e ele, planejam todo o processo encarnatório de João. João
ele vem para ser Francisco, ele vem para pregar a humildade, ele vem para pregar, né, uma nova construção da ideia do Cristo. Ele começa ali a se desenvolver no momento histórico das cruzadas, em que a igreja começa a distanciar, então, do real propósito, né, do amor, da caridade, e tomar a religião enquanto poder. E ele vem para desconstruir isso. Ele já estava previsto, ele sabia do seu caminho. No entanto, é muito fácil eu nascer pobre, Uhum. né, e continuar ali naquela pobreza, naquele movimento de vida, porque essa é a condição que a vida me deu. E João Evangelista escolhe nascer enquanto Francisco como filho de um dos maiores fazendeiros lá da cidade de Assis, com toda a opulência, filho único. Ele escolhe isso. E durante o desenvolvimento dele, ele já escuta esse chamado na vida dele, e ele é doutrinado para substituir o pai nesse comércio. O pai lhe dá essa herança, não só física, mas também essa herança moral de para ser, para ter o que eu tenho, para ser o que eu sou, para fazer o que eu faço, eu precisei de construir uma moral própria. E ele começa a se desviar desse caminho. Ele entende que o chamado dele era um chamado de redenção, né? Que ele precisaria ensinar pela fé e pelo exemplo. Então ele começa ali a se desenvolver enquanto homem, né? Ele na adolescência, o pai espera que ele o acompanhe enfim, nos comércios, nas trocas ali que ele faz, e esse filho está lá conversando com o escravo na senzala. E o pai, esperando que ele tenha um posicionamento mais austero com o escravo, ele pega esse escravo e leva para dentro de casa. Ele começa ali a romper com aqueles padrões, e o pai enlouquece. Não foi isso que eu te ensinei, não é essa moral que eu te dei, não é essa a minha herança, até que não é esse o caminho, você é meu filho, você tem que seguir o meu nome, foi muito difícil chegar até aqui, foi muito difícil conquistar tudo isso aqui, você não vai jogar isso fora. Francisco compreende o pai, né, com toda a ascensão moral de um espírito como o dele, com muito amor, com muito respeito, e diz: pai, esse karma não é meu. Eu não te pedi essa herança. Essa história, eu respeito a sua história, mas ela não é minha. Eu não assumo para mim a vida que você escolheu para mim. Eu não escolho para mim as suas escolhas. E eu espero que você a respeite. E esse pai não a respeita, é claro, óbvio, né? Meu filho enlouqueceu, isso. Enfim. E aí o que Francisco faz é justamente o caminho oposto. Ele tinha uma cama com lençóis que o pai mandou importar, que vieram carregadas de não sei quantos cavalos, de quantos escravos, em lombos de não sei quantos cavalos. E de repente Francisco olha para aquela cama e diz: eu não quero ser o responsável por isso, para que o meu conforto puxe a vida desses seres. E deita no chão. E o pai acha aquilo um absurdo, tô te dando uma cama, se deitando no chão, isso é um desrespeito contra mim. Mas não era em relação ao pai que ele estava desrespeitando ali, né? Embora o pai pessoalizasse aquilo, era atender a um chamado interno que o pai não conseguia perceber. Até que ele entendeu assim que ou eu vou ter que romper com essa minha família e deixar de ser um Bernardone, ou eu vou contra tudo que eu acredito, contra o meu chamado interno, com aquilo que estava escrito dentro de mim que eu deveria viver. E aí ele olha para esse pai e agradece, né? E diz: eu não quero a parte que me cabe da herança, diferente do filho pródigo, e vai viver essa peregrinação lá em Assis, vivendo o mínimo possível. E aí, dentro desse... Leia um livro que é uma história linda. Ele traz
né? E o pai, em determinado momento, cansado, falou: filho, mas eu te ensinei tanto. Por que, né, você me traiu? E aí ele disse: pai, eu não poderia trair a mim mesmo. Eu te tenho com muito respeito como meu pai, eu tenho a minha mãe com muito respeito como a minha mãe, mas eu não o amo menos do que eu amo todos os outros pais e todas as outras mães. E eu estaria amando menos se eu não cumprisse a minha história. Eu não estaria honrando você se eu não cumprisse o chamado do meu coração. Então a gente vê Francisco, assim, né? Nossa, é um mártir. Mas a gente percebe o quanto que é uma história cíclica que se repete nas relações. Essa herança não é minha. Toma sua mochila e volta para lá. Sim. O peso do seu saco, como vai dizer Jesus lá para Judas. Judas, não deixe que não sucumbas a esse saco de moedas, né? Ele diz para ele: pai, esse saco de moeda é sua, vai lidar com ela. Eu não quero isso, a minha história é outra. E é o que a gente às vezes tem que fazer mesmo no nosso lugar de filho. Sim. É o que ela coloca, né, aqui de exemplo. Não foi da forma que ela pensou e ela percebeu que foi melhor. Mas que a base que o lar ofereceu, com certeza influenciou ali o filho a ter o êxito, com certeza influenciou, teve esse respaldo, né? Então, assim, às vezes a forma não é como os pais gostariam, como a gente desenhou, mas com certeza o que a gente vivencia no nosso dia a dia, por mais que no momento a gente não perceba, isso tem um impacto, né? Por exemplo, um lar que tem, as pessoas buscam cultuar o respeito um ao outro, são valores que vão sendo potencializados, desenvolvidos aí nas pessoas que convivem, que elas podem não tomar os caminhos que a gente achava que ela deveria tomar, mas a base, os valores, eles são levados, sim. Tá aí, Sim, né? A sem dúvida. importância. E no caso de Francisco, o que a gente começou a dizer lá atrás é que esse lugar, esse caminho. Seria simples viver na pobreza se tivesse nascido lá. Precisei nascer no meio de opulência para romper com isso e atender o meu chamado. A gente não sabe qual o chamado do nosso filho. O papel dos pais Sim. é guiá-los. Apenas. Né? Com Uhum. responsabilidade, com respeito, com hierarquia. Que os filhos não se tornem pai dos pais no direcionamento da vida, do lar e da casa, Uhum. mas com respeito à história pessoal de cada um. Sim. Continuando. Por fim, sentimos-nos culpadas por raiva. A raiva de não conseguir controlar, de não atingir nossas metas, por não dar conta, por estar extrapolando todos os nossos limites. Com o tempo, toda essa raiva contra nós se transforma em culpa, cobrança, mal-estar e tristeza. A raiva existe para nos mostrar que precisamos nos proteger, que temos uma urgência em relação ao bem-estar pessoal. Ela é uma emoção de proteção energética, social e emocional. Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Libertem-se desse peso. Agindo como se fôssemos Deus, apenas nos escravizamos à enfermidade do amor prepotente, que nos alucina com a ideia de que temos a obrigação de salvar filhos que não querem ser salvos, ou de dirigir a vida de filhos que anseiam eles próprios serem proprietários de seus caminhos. Acabou aí ou não? O meu que acabou a leitura? Ou tem mais um Não, pouco? Então você continua para mim, por favor, porque o meu Kindle travou aí. é. A Aham. gente ainda tem mais 3 páginas desse capítulo. Nossa, Deus. O meu travou aqui. Você... Mas vamos comentar isso aqui. E eu acho que Uhum. a gente pode continuar no próximo e fechar o capítulo Tá. no próximo, nos Então ela próximos traz estudos. a raiva aí também, né? Assim como a gente discutiu na semana passada, como trazer um olhar de aprendizado, né, para essa emoção, entender o que que ela tem, qual que é o convite dela para as mães. E ela coloca, né, uma emoção de proteção energética. Então, ela cobra essa em relação a nos proteger e olhar esse nosso bem-estar pessoal. Foi algo que a gente já comentou na semana passada, né?
Sim, e é interessante isso, né? A irmã, a irmã se tem trago ao longo dessa obra, e é uma característica muito dela, a importância da gente acolher principalmente aquilo que a gente rejeita. Ela usa muito a palavra sombra. Idealizar é uma forma de autoproteção do humano. Pode não parecer, mas é. Eu idealizo uma vida, um futuro, a fim de me dar uma falsa sensação do vazio e do nada. A gente tem medo disso. A gente tem medo daquilo que a gente não controla, a gente tem medo daquilo que a gente não sabe, a gente tem medo daquilo. Por isso que a nossa tendência é, até que a gente se conscientize, entrar num ciclo de repetição. Porque por mais que seja ruim, é o ruim que eu conheço. Com a maternidade é a mesma coisa. A gente tem a tendência a dizer, eu não vou fazer com meu filho o que eu fiz, que a minha mãe fez comigo. E quando você é mãe, você está repetindo uma coisa. Você vê esses padrões. Que isso é algo que é escrito internamente, como aquilo que a gente está dizendo, nossa herança, aquilo que a gente vem aprendendo. E aí, essa dualidade acaba gerando inúmeros conflitos nessa maternagem. Eu queria fazer com ele o que a minha mãe fez comigo, mas eu tô fazendo, e agora? Eu tô errando. Mas como é que é o certo? Mas também tô dando conta de fazer diferente. Isso é essa necessidade de acolher o nosso sombrio. Eu vou errar mesmo, eu não vou dar conta sempre, o meu filho me exige muito mesmo e é dentro do meu limite. Eu vou aprender a ser mãe dele à medida que esse filho também se apresenta enquanto meu filho e vai aprendendo também a ser meu filho nesse processo. E aí eu tiro a ideia da maternagem e passo a viver a maternagem real. Portanto, a gente tirar a culpa das relações. A culpa é um sentimento que estagna. É um sentimento que te paralisa. Que ela te gera essa sensação de insuficiência. Mas eu acredito que de tudo que ela está dizendo aqui, nessa relação tão complexa que é entre dois seres, que já são complexos por si mesmos e geram um terceiro, né, que é a relação, é que é preciso acolher a humanidade que se apresenta. A humanidade que se apresenta nesse filho, que constrói o próprio caminho, e a humanidade que apresenta nesse pai, que também não sabe o que é ser pai, o que é ser mãe, e está aprendendo. Pode ter 10 filhos, que o 10º filho é diferente do primeiro, é uma maternagem diferente, e é um caminho diferente, e é uma forma de lidar diferente. Quando a gente consegue acolher as nossas dificuldades, as nossas sombras, as sombras viram luz, elas viram potências. Porque eu jogo luz a elas. A sombra ela não existe por si mesma. A escuridão ela é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. Quando eu começo a olhar para aquilo que está difícil e acolher isso internamente, eu tenho a condição de ter uma vida mais leve. Costumo dizer isso para a mãe em consultório, só experimenta. Experimenta dormir. Você vai ver que no outro dia vai estar em casa. Que você tá lá passando madrugada, só olhando o telefone se ele já chegou, não vai o impedir de viver o que ele precisa de viver. E muito menos vai fazer ele chegar mais cedo em casa. Então experimenta dormir. Experimenta deixar ele viver. Experimenta também aprender com ele. Porque é pesado. Tenho acompanhado uma paciente específica que está muito nesse lugar. Meus filhos não precisam mais de mim. O que, que me resta? Se eu sou sua mãe, eu não construí mais nada. E esse lugar da mãe que ela construiu, que é o de prover, já não é mais necessário, então ela se sente desnecessária. E aí a gente acaba tendo esse processo aí que a irmã vem nos trazer, que é essa depressão, essa desconexão interna, essa falta de si mesmo. Porque os outros lugares da vida não foi ocupado. Saí do trabalho para ser mãe, deixei de me cuidar para ser mãe, eu esqueci do meu casamento para ser mãe. E a culpa vem, porque é pesado para um e para o outro. Acho que a resposta aqui hoje de irmãs pra gente é acolhimento. Sim. É, E o lidar com que a eu, culpa é acolhê-la. sim, eu tô lembrando que você tá falando, eu não sou mãe ainda, mas eu lembro de estar com o meu priminho pequenininho assim, na roça, e aí ele tem 5 anos. Mas ele já vive lá, já é acostumado. E eu tava brincando com ele, do nada o menino desapareceu. E eu, meu Deus do céu, cadê esse menino? E eu tô assim, ah, mas tem um córrego aqui, será que eu vou brincar no córrego?
e já fiquei querendo controlar e procurando, e ele tava só brincando no canto. E aí caiu minha ficha, eu falei, gente, quando eu for mãe, será que eu vou confiar? Porque eu não confiei na capacidade dele de estar num ambiente que ele já conhece, que ele já vive todos os dias, que ele já brinca todos os momentos no lugar. E eu achei que eu tinha que estar ali para poder garantir a segurança dele, porque eu entendia que ele não era capaz de se cuidar. E a mãe dele tranquila, porque a mãe dele tinha essa consciência. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, Marcela, como que vai ser isso? Como que é isso? Porque nesse momento eu não consegui confiar na capacidade de outra pessoa. E aí isso virou uma crise existencial, assim, de pensamentos e tal, que eu não trouxe só para a maternidade, trouxe para minha vida. Tanto que a gente também tem dificuldade dessa entrega, né? A gente falou também sobre a confiança em Deus, confiança na vida, como se só a gente soubesse o jeito certo e a gente precisasse estar ali do lado para garantir que tudo está saindo do jeito certo, que a pessoa está tranquila, que ela está protegida. Então, assim, fazendo uma analogia, isso que eu identifiquei também. Às vezes a gente quer ter esse lugar de controle porque a gente não confia na pessoa. E isso é doído também para o filho, essa carga. Por mais que não é tão claro, né? Não estou falando para ele, eu não quero que você fique aí porque eu acho que você não é capaz de brincar sozinho. Não. Isso é velado. É tipo, tenho cuidado. Eu tenho medo que aconteça isso. Aí eu acho que a prudência extrapola e vira uma desconfiança da capacidade da pessoa, né? Sim, e vai gerando nessa outra sensação mesmo de inutilidade, de incapacidade, de insuficiência. Eu vou acreditando que só o meu pai ou minha mãe tem a resposta que eu preciso. É. E a gente tá aí nessas relações de dependência. Costumo brincar que eu tenho beberrões de fralda andando pelo mundo. E fazendo algumas pirraças por aí, né? Nossa, principalmente fazendo algumas pirraças, né? Mas é isso, gente. Então, a semana que vem a gente termina esse capítulo. Para quem chegou agora, que vai ficar gravado, podem rever aí toda a conversa. Semana que vem a gente termina com o capítulo de mães e agora a gente faz uma prece para poder finalizar, assentar todo esse conhecimento e tudo isso que foi compartilhado. Você faz para a gente, Laila? O coração repleto de gratidão e amorosidade, que rogamos a Mãe Amantíssima, que com seu manto nos cubra, nos ilumine e nos guie. Ela que nos deu o maior exemplo de um amor que entrega, de um amor que confia, de um amor que acolhe, vendo seu filho padecer em sofrimento, depositando nele todo o seu respeito pela sua própria história. Agradecemos, Maria, Mãe amada, e em Ti depositamos todo o nosso amor, a nossa fé e a nossa confiança. Colocamos em seu colo amoroso os filhos e as mães de todo esse nosso planeta que sofre medo, desespero, angústia e desesperança. Que elas possam encontrar afago, colo, tranquilidade e leveza. Essa missão tão sublime que é dar a vida, prover a vida, gerenciar a vida e educar a vida. Ser comigo, ser conosco, Mãe amada. Obrigada por estar mais uma vez nos guiando e nos orientando nesse trabalho. Agradecemos também a egrégora de irmãs e a todos aqueles que se dispõem a acompanhar esse nosso caminho de volta ao Pai, um pouquinho melhores do que entramos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada. Até semana que vem, gente.